Olá, a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma mensagem de fé, ânimo, vigor e esperança para este momento, que traz como tema "É preciso coragem para ser vencedor". Tem como texto base 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, que nos fala o seguinte: "E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu." Não se esqueça, em primeiro lugar, de se inscrever em nosso canal. E você que não é inscrito, estamos em busca da marca de 1000 inscritos. E se você já é inscrito, nos ajude divulgando o nosso canal. De qualquer modo, se você se identificar com esta mensagem, não se esqueça de deixar o seu like. A história contida no versículo tema e seu contexto é uma das mais conhecidas pelos cristãos de todos os tempos. A épica luta entre Davi e o gigante Golias. Quando lembramos desse episódio, logo nos vem à mente a afronta de Davi a Golias em 1 Samuel 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu Golias: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Quando lemos ou ouvimos alguém recitar esse versículo, alguém afirmar esse versículo, ou dizer esse versículo, sentimos-nos momentaneamente encorajados a prosseguir na luta contra tudo que se agiganta contra a nossa fé e esperança. Contudo, ultrapassada a aparente euforia, a imagem que nos vem à mente de Davi diante do gigante Golias é a mesma que nos vem à mente em relação a pessoas que venceram na vida. Pessoas que superaram obstáculos e sagraram-se vencedores ao se destacarem na vida. Acreditamos que são pessoas com superpoderes, ou que pelo menos têm disposição para vencer acima da média, vencendo obstáculos na vida, logrando êxito assim, chegando ao topo da realização dos seus sonhos. O ruim disso tudo é que, ao depararmos com esta imagem, sentimos-nos impotentes, fracos, desprovidos de força e totalmente impossibilitados de vencer. Por vezes, parece-nos que os vencedores nunca enfrentaram dilemas, problemas, dúvidas, inquietações, desertos e provações, mas é justamente aí que nos enganamos. Costumo sempre afirmar que ambos, vencedor e perdedor, na imensa maioria das vezes, enfrentaram os mesmos caminhos de dificuldades, lutas, desertos e provações. Mas o que diferencia o final, a derrota a tomar conta do derrotado, e vitória a ser conquistada pelo vencedor, em primeiro lugar, é a vida de oração. O vencedor em Deus, ele cultiva a vida de oração e comunhão com Deus, e não para no meio do percurso de sua jornada da oração para olhar maré contrária, ventos contrários, como um perdedor infelizmente o faz, mas antes prossegue orando e buscando a Deus. Em segundo lugar, foco, visão, objetivo, vencedor, não perde tempo com coisas que lhe tiram a atenção, melhor dizendo, do seu foco. Vencedor persevera em meio às adversidades, lutas e provações. O vencedor mantém o seu foco, a sua visão na vitória, na promessa que Deus lhe fez, e sabe que pode passar o tempo que for, mas a promessa que Deus fez um dia se cumprirá, pois foi Deus quem a fez. E foi justamente o foco na promessa de Deus, por intermédio de Moisés, feita a Caleb, que manteve Caleb de pé, apesar de sua avançada idade, fazendo superar 3 grandes obstáculos, pois apesar dos 40 anos de deserto, Caleb enfrentou, da idade avançada, junto à perda de calço dos seus ossos, quando esteve diante de Josué para pleitear o cumprimento da promessa que um dia lhe fora feita, bem como aos gigantes que ainda teve que enfrentar e expulsar da terra que finalmente lhe coube por herança, o que para muitos seria o início do fim. Para Caleb foi o início do início de uma grande promessa que agora ele estava conquistando. Aquilo que seria para a maioria desistência, para Caleb era a sua casa. Ele perseverou em crer, em acreditar. Josué 14, versículo 9. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus.
Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta promessa a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E eis agora, hoje, tenho já 85 anos de idade. Versículo 11, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair, também para entrar. De igual modo, Davi, antes de enfrentar Golias, e antes de ser ungido rei em lugar de Saul, pelo profeta Samuel, ele teve que ter coragem para enfrentar o primeiro gigante da sua vida, chamado rejeição. 1 Samuel 16, versículo 10. 1 Samuel 16, versículo 10. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos à mesa até que ele venha aqui. Em versículo 12, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te, Samuel, e unge-o, porque é este mesmo. Ainda que aparentemente a família de Davi o rejeitou por ser o menor da casa, para ser ungido por Samuel, mas Deus jamais o rejeitou, muito menos em sua casa, diante de seu pai Jessé e de seus 7 irmãos. Davi teve mais uma vez possuir coragem para vencer e ser vencedor ao enfrentar após a rejeição o desprezo de seus irmãos. Em primeiro lugar, a rejeição e depois o desprezo de seus irmãos. 1 Samuel 17, versículo 13. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, que seguiram a Saul à guerra, e era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. E Davi era o menor, versículo 17, versículo 14, melhor dizendo, e os 3 maiores seguiram a Saul. Versículo 17. E disse Jessé a Davi, seu filho, toma peço-te para teus irmãos um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 28, ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja, desceste para ver a guerra. Davi, em obediência a seu pai, foi levar pão para seus irmãos que faziam parte do exército de Israel, que estavam em guerra com os filisteus. E quando conversava com algum dos soldados sobre a guerra, Eliabe desprezou. Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Mas antes de guerrear com Golias, Davi teve que reunir ainda coragem para vencer e ser vencedor ao enfrentar, depois da rejeição, o desprezo, a subestimação do rei Saul, após ter enfrentado, como dissemos, rejeição e desprezo. 1 Samuel 17, versículo 32, e Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Versículo tema. Versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. A essa altura, muitos já teriam desistido, parado, murmurado, reclamado, mas não Davi. Versículo 34. Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma das ovelhas, eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e o matava. Versículo 36. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim também será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. Por último, o próprio gigante Golias, do alto dos seus quase 3 metros de altura, quando viu Davi, jovem, ainda na flor da sua mocidade, da sua idade, vindo contra ele lutar, o menosprezou. Rejeição, desprezo, subestimação e agora menosprezo. Versículo 42. E olhando o filisteu, vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. Versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, menosprezando, lógico, sou eu ou algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Depois de uma rejeição, desprezo, subestimação, menosprezo, o perdedor, sem sombra de dúvidas, iria lastimar
murmurar, reclamar, desistir, debandar, abandonar, apostatar, desertar, blasfemar contra Deus. Todavia, Davi não fazia parte da maioria. Maria vai com as outras, e desiste e abandona fácil, e debanda fácil. Davi não. Davi tinha coragem para vencer e ser mais que vencedor. Davi não recuou, como muitos em seu lugar fariam, e soube responder à altura o gigante Golias. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu, e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Para ser mais que vencedor, deve-se, antes de tudo, vida de oração, deve-se, antes de tudo, ter vida de oração, fé, foco, objetivo e coragem para vencer. Deus já determinou a tua vitória. A tua vitória já foi por Deus determinada. Mas agora compete a você confirmar em seu coração aquilo que Deus já preparou e determinou para você. Não permitindo que nenhum gigante impeça você de chegar lá. É preciso coragem para vencer. Ter um dia abençoado em Cristo Jesus.